Bom, então vamos lá para a nossa quarta videoaula, certo? Onde eu vou estar fazendo uma ressalva sobre o scanner e iniciando a explicação do passo. O que foi dito sobre o scanner na videoaula passada é quase suficiente para implementar o scanner inteiro, certo? Faltou só falar a respeito do contador de linha e coluna e da emissão do token, no caso de erro, a impressão dele na tela dizendo o último token lido. Com relação às linhas e colunas, no código aqui eu criei dois métodos, certo? Explicativos, claro. O incrementar linha em coluna e o decrementar linha em coluna, passando o caractere C aqui por parâmetros, certo? Então, coloquei na minha classe scanner dois atributos, linha e coluna do tipo inteiro, onde no construtor dela, na obtenção da instância, eles vão estar sendo setados a linha para 1, coluna para 0. Linha para 1 porque a primeira linha de fato é a 1, certo? Coluna 0 porque a gente inicia na coluna 0, quando a gente obtém um caractere ele vai passar a ser 1, certo? Então, caso de erro ali, ele vai constar como na coluna 1. Mas a linha a gente não inicia ela com um quebra de linha. A gente não inicia o arquivo com quebra de linha. Então ela já inicia no 1. Nos métodos incrementar e decrementar, o que eu vou estar fazendo? Jogando C no switch case, certo? E aqui no caso da contrabarra T, será uma tabulação. Na gramática diz que deverá ser incrementado 4 no contador de coluna, certo? Quando for uma tabulação. Contra a barra N é uma quebra de linha, então a coluna será setada para 0 e a linha será incrementada de 1. Contra a barra R é um caractere neutro, certo? A fins explicativos. Contra a barra R nada mais é do que você colocar o cursor para o início da linha, certo? Então ele precede o contra barra N. Então não precisa você fazer nada no nosso contador. Se não for nenhum desses três aí, você vai cair no caso default, que é um caractere fato, onde você vai estar incrementando de 1 a sua coluna, ok? Vale a pena você levar em consideração o debug na plataforma Linux, porque se não me falha a memória tem um caractere let no blank a mais aí, não sei se é o contra barra F, é alguma coisa aí, vale a pena dar uma olhada, certo? Se for o caso, levar em consideração, talvez até como um contra barra N, R, no caso, um caractere neutro, mas de fato tem que ser constatado qual é esse caractere. Se debugando numa plataforma Linux, você vai identificar ele fácil. Decrementar a linha em coluna, a gente recebe um C também, certo? Vou esperar o avião passar aí para continuar. Pronto, o avião passou e a gente continua. Contra a barra T, no caso aqui a gente vai decrementar de 4, certo? No caso de um contra barra R, será neutro. Não vamos ter o contra barra N, certo? Porque nunca vai acontecer de você estar com o contra barra N na cabeça e precisar devolvê-lo. No máximo que pode acontecer é você estar com o contra barra R na cabeça e precisar devolvê-lo. Na próxima iteração passará, como let no blank, passará o contra barra N também e consumirá um caractere que não seja let no blank. Ok? E no caso aqui default será um caractere que você decrementará de 1. Esses métodos aqui, decrementar linha e incrementar linha, eles são chamados no obter caractere e devolver caractere, certo? No obter caractere, numa condição, se C for diferente de nulo, pelo incremento. No devolver, a gente sabe que o C nunca vai ser nulo na hora de devolver, e aí ele decrementa. Ok?
Então a gente pode ir para o parser agora, tá? O parser, o que é o nosso parser? Nosso parser é uma proporção maior, certo? Mais elevada do nosso scanner. No scanner a gente consumia os caracteres, certo? A gente tinha um caractere de lookahead e consumia eles, certo? A partir de uma lógica, de um autômato. Parser vai ser a mesma coisa, só que a gente vai estar tratando com tokens. A gente vai ter tokens de lookahead, certo? Onde a gente vai estar seguindo um autômato, entre aspas. No caso a gente vai estar seguindo um fluxograma, certo? A gente vai estar seguindo uma gramática, ok? Então, o que é que o nosso analisador sintático vai fazer? Ele vai chamar o nosso scanner através do obter token, get token, ou seja lá qual for a nomenclatura do método que você quiser dar, e vai obter um token, certo? Esse token será o nosso token de lookahead. Nosso arquivo exemplo é o int main abre e fecha parênteses, abre e fecha chave, certo? Então, primeira vez que eu chamar o get token, ele vai me devolver aqui um int, certo? E o int ele vai precisar ser identificado no nosso passo, ok? Quando a gente identifica o nosso passo, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar ele, comparar ele com alguém. Quem é esse alguém? Na nossa gramática diz que o nosso programa consiste em um método chamado programa, onde ele vai consumir um int, um token int, certo? Ou seja, a gente vai perguntar: esse meu token de lookahead é um int? E aí ele vai dizer se sim, sim, se não, não. É um int? Não. Mensagem de erro, exceção. O programa deveria começar com int. Seja lá a mensagem que você quiser dizer, mas diga. Se é igual, então consumam ele, consumo meu token, descarto ele, sigo com o fluxo, obtenho um novo token, certo? E coloco aqui e pergunto: esse próximo token é um main? Meu programa tem que consumir na linha seguinte do meu método de programa. Ele vai dizer, ele vai comparar o meu token de lookahead com um main. E ele vai perguntar: esse token de lookahead é um main? É. Então consuma ele, certo? Coloque ele para lá, descarte ele e obtenha um novo token. Esse meu próximo token, por um acaso, é um, abre parênteses, é. Então consuma ele, certo? Bota ele para lá, siga com um fluxo, certo? Obtenha um novo token. É um fecha parênteses? É, da mesma forma fácil. Se não fosse exceção, certo? Deveria existir um fecha parênteses ali, tal. Obtenha um novo token, abre chave. Então, o que é que meu método, na próxima linha do meu método programa, consiste? Uma chamada para um método chamado bloco. O método chamado bloco, eu vou iniciar ele com o quê? Com o consumo de um abre-chave. Então eu pergunto aqui: esse meu token é um abre-chave? É. Então eu vou fazer, consuma ele, bota ele para lá e obter um novo token. E aí na próxima vez eu vou entrar aqui em uma condição. Por quê? Porque eu posso ter uma declaração de variável 0 ou n vezes, certo? Eu posso ter ou não uma declaração de variável. O que seria se posso ter ou não uma declaração de variável? Eu tenho um token de lookahead na mão. E eu tenho que saber, eu preciso saber se eu vou entrar numa declaração de variável ou não. Declaração de variável é um método também, certo? Declaração de variável. O que é uma declaração de variável? Aí sim, o nosso arquivo diz que uma declaração de variáveis pode ser as variáveis podem ser do tipo int, float ou char. E as declarações devem ter o seguinte formato: declaração de variável é o que? Um tipo seguido de um ID,
Não confunda isso com um token, certo? Isso é apenas um delimitador de uma explicação, onde ele diz que pode ser ou não 0 ou n vezes, certo? Seguido de um vírgula e um ID, finalizado por um ponto e vírgula. Tipo, quem é tipo? Tipo é um token int, ou um token float, ou um token char, certo? É um tipo. ID, que é ID? Se não é uma palavra reservada, é um atributo identificador, ou seja, um ID. Vírgula, ID, ponto e vírgula, certo? Isso é uma declaração de variável. Então, eu tenho um token de Luca-Res na mão, que é um fecha-chaves. E aí eu vou perguntar, esse fecha-chaves, por um acaso, é uma declaração de variável? Como é que eu vou saber isso? Declaração de variável inicia com o quê? Com um tipo. Tipo inicia com o quê? Com int. Fecha-chave é um int? Não. Fecha-chave é um float? Não. Fecha-chave é um char? Não. Então ele não pode ser um tipo. Se ele não pode ser um tipo, ele não pode ser uma declaração de variável. Então eu não vou entrar nessa condição aqui. Ou seja, eu não consumi um token. Eu apenas perguntei. Eu apenas condicionei ele entrar ou não, certo? No fluxo. E aí eu vou passar para a próxima linha. Para o próximo, vou seguir o meu fluxo sem entrar nessa condição. E eu vou perguntar. No token de Luca-Reg, pode entrar no comando? Quem é comando? Comando básico. Comando inicia com comando básico. Pode ser um comando básico, ou uma iteração, ou um if, de fato. Quem é comando básico? Comando básico é um método, pode ser uma atribuição ou um bloco. Quem é atribuição? Atribuição é um ID, começa com um ID. Eu tenho que consumir um ID. Fecha-chave é um ID? Não, então não pode ser atribuição. Se não pode ser atribuição, pode ser bloco. Para ser um comando básico, pode ser bloco ainda. E é bloco? Bloco começa com um abre-chaves. Consome um abre-chaves. Fecha-chave é abre-chaves? Não, então não pode ser bloco. Então não pode ser comando básico. Então, pode ser comando? Pode, porque ele pode ser uma iteração. Quem é iteração? Iteração começa consumindo um while. Fecha-chave é o while? Não, mas ele pode ser do. Ou aqui. Ou do. Fecha-chave é do? Não, então ele não pode ser iteração. Então ele não pode ser comando? Pode ser comando ainda. Se ele for um if, fecha-chave é if? Não é if. Então, ele não pode ser comando. Mas eu não consumi o token, certo? Eu não identifiquei ele. Eu não descartei e obtive um outro token. Eu estou com o meu token de Luca-Red na mão. Apenas perguntei se ele poderia ser isso. Certo? Se ele pudesse, ele poderia entrar e poderia ser novamente. E aí iria. Mas eu só perguntei. E a gente viu que ele não pode. Ele não poderia entrar aqui. Ou seja, ele vai passar para a próxima linha. A linha seguinte. Ele vai seguir o fluxo. Qual o segmento do fluxo? Identificar aqui, de fato, se o meu token de Luca-Red é um fecha-chaves. Ou seja, meu token de Luca-Red é um fecha-chaves. Qual o meu token de Luca-Red? Fecha-chaves. Fecha-chave é fecha-chave? É. Então, descarta ele, consome ele, segue com o fluxo, chega no final do arquivo e emite uma exceção dizendo: fim de arquivo. Arquivo compilado com sucesso, ou seja lá qual a mensagem que você quiser emitir. Tem uma coisa na sua cabeça: o passa simplesmente ele é simples. Ele simplesmente é simples. Não tenho que procurar cabelo em sapo, não tenho que complicar. O ápice do passa são os tratamentos de exceção. É o tratamento das exceções, onde você vai ter que identificar qual a mensagem certa para colocar diante do fluxo que você estiver seguindo, certo? Se
você estiver com dúvidas com relação à mensagem, você pode vir aqui, ó, na sua IDE, se você estiver trabalhando, tirar um ponto e vírgula desse, dizer e ver aqui o que ele diz. Erro de sintaxe, insira um ponto e vírgula para completar a linha de código, certo? Ou tira aqui um fecha parênteses e vê aqui, ó, insira um fecha parênteses, certo? Ou um abre parênteses, você tirar aqui, ó, e vai dizer, ó, esse sintaxe no token cat esperado um abre parênteses após esse token, certo? Ou seja, na sua mensagem de exceção lá, quando você estiver tratando, você chegar lá no get token, certo? Nosso exemplo aqui, get token, você vai ter aqui, ó, uma exceção. Você retornou uma exceção, você levantou uma exceção, certo? Você vai ter várias e várias exceções. Aqui é um exemplo. Essas exceções têm um parâmetro, você pode passar o token por parâmetro, certo? Você pode passar o que você quiser por parâmetro. Se ele cair no tratamento aqui, se sua exceção tem um parâmetro, você vai estar, que é um token, você vai estar com um token na cabeça, o token da vez. E aí você vai dizer, o último token lido é esse. Ou formular sua expressão diante do token. E aí você vai ter um scan também, um objeto scan. Você vai ter que ter de uma certa forma a linha, a coluna e o token na hora de emitir a exceção, certo? Na próxima videoaula a gente vai estar tratando aí com relação à retirada da recursividade à esquerda, certo? No caso aqui da expressão relacional, expressão aritmética e termo, a gramática leva a uma recursividade à esquerda. Então a gente vai estar tratando como retirá-la e como ficaria a lógica após isso no código, tá bom? Espero que vocês pensem um pouquinho a respeito do que foi dito nessa videoaula e que sirva de uma produtividade para vocês na implementação do código. Valeu?